Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e eu quero desde já agradecer pela tua presença aqui comigo nesse vídeo. Você que está assistindo agora na estreia ou talvez depois, o importante é que você participe aqui junto conosco. Aqui abaixo do vídeo tem um espaço para você colocar aqui suas dúvidas, suas perguntas e até colocar outros temas que você gostaria de ouvir a respeito da Bíblia, dos princípios bíblicos aqui neste canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito, curte, compartilha, leve a palavra de Deus ao maior número de pessoas possível, porque nós sabemos que é isso que toda a humanidade precisa experimentar. Estas são as curtas da jornada bíblica. Bom, nós vamos falar aqui de 3 princípios para os dias atuais descritos no capítulo 1 do livro de Romanos, ok? Primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina nesse livro é que deve existir um testemunho de fé. Se você pegar o versículo 8 desse primeiro capítulo, está escrito assim: em primeiro lugar, eu sou grato a Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo o mundo é conhecido e proclamado a fé que demonstrais. Presta atenção, todo mundo já tinha ouvido falar da fé dos cristãos romanos, dos cristãos que moravam em Roma, da igreja que se reunia nas casas ali em Roma. Agora a pergunta é, por que esta fé era demonstrada e conhecida? Primeiro, porque era uma fé que partia da obediência, ou seja, uma fé para sermos obedientes. Às vezes nós achamos que a fé, ela é simplesmente crer, mas deixa eu explicar uma coisa que a Bíblia nos ensina, e é importante que você e eu saibamos disso. A fé, ela é confirmada, o crer, ele é confirmado no obedecer. Alguém que diz que crê e não obedece, na verdade tem uma fé apenas discursiva, uma fé apenas teórica, uma fé apenas retórica. E o que nós precisamos é que a nossa fé seja demonstrada e conhecida através da obediência, ok? Paulo, ele vai mostrar que essa obediência, ela só é possível se nós estivermos totalmente pertencentes a Cristo. Aqui nesse canal tem um vídeo, alguns atrás, você pode assistir, cujo tema é Ser livre em Cristo ou sou escravo de Cristo. Assiste esse tema porque ele fala um pouquinho mais sobre o que é pertencer àquele que pagou o preço pelas nossas vidas. Quando alguém é resgatado por um preço, ele passa a ser pertencente àquele que resgatou. Então o que nós vemos? Nós vemos que quando Cristo nos resgata com o preço do seu sangue, nós passamos a pertencer a Ele. E é quando pertencemos a Ele que essa fé se torna uma fé obediente. Então, por que eles tinham um testemunho de fé? Primeiro, porque era uma fé obediente, e segundo, porque era uma fé para serem santos. Separar-se para Deus é acreditar nele toda a nossa confiança. Então eu quero, nesse primeiro ponto do livro de Romanos, capítulo 1, fazer uma pergunta. Porventura hoje, a igreja do Senhor Jesus tem dado um testemunho de fé em obediência e santidade? Ponto 2. Essa pergunta é para você refletir. Você como igreja, eu como igreja, nós como igreja precisamos refletir isso. O ponto número 2 que a gente vê nesse capítulo 1 é que o evangelho é poder e justiça. O versículo 16 diz assim: porquanto não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu, assim como o grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o meu justo viverá da fé. Ok? Veja que importante a gente entender 2 coisas aqui
dentro desse o evangelho é poder e justiça? Primeiro, um evangelho sem poder para salvar é ineficaz no propósito. Se a tua pregação do evangelho não alcançar vidas, e essas vidas não forem salvas em Cristo, o propósito se tornou ineficaz. O poder de Deus é para a pregação de salvação como propósito. A maioria, infelizmente, das pregações hoje, e eu queria compartilhar isso com vocês, não é baseado no poder para salvar. É baseado em muitos benefícios, é baseado em muitos resultados, é baseado em muitos conceitos, é baseado em muita teoria e muita teologia, ok? Não sou contra nada disso, porém, a eficácia do evangelho é quando há poder para salvar. Entenda uma coisa, os benefícios do evangelho só são manifestos se primeiro existir salvação. Anote essa frase aí, até publique nas suas redes sociais se você quiser. Os benefícios do evangelho só são manifestos se primeiro existir salvação. Segunda coisa, o evangelho reflete a justificação de Deus, perdão e arrependimento pela fé. Entenda uma coisa, crer nas promessas da eternidade é o que consolida o cristianismo. Queridos, você pode crer em muitas promessas bíblicas, promessa de restauração, de prosperidade, de cura, de libertação, e tudo isso é benefício da palavra após a salvação. Mas quando cremos que somos justificados pela fé, ou seja, que nenhuma condenação há mais sobre as nossas vidas, porque Cristo nos justificou, pela fé é que o nosso cristianismo ele é consolidado. Por isso eu quero nesse segundo ponto também deixar nesse vídeo uma pergunta. Entenda uma coisa, esse vídeo é um vídeo de reflexão para nós. Por isso que é um capítulo que nos ensina pontos importantes no dia de hoje. A pergunta é, porventura hoje, o evangelho pregado nas igrejas é na base da salvação e da justiça, da justificação? E por fim, esse capítulo 1 também fala sobre a ira de Deus que se manifesta sobre a história da humanidade. E uma coisa eu asseguro a vocês, ninguém quer ouvir sobre isso. Mas também, por não estarem sendo obedientes ao evangelho, não estarem sendo santos no evangelho, não estarem pregando a salvação de poder, o poder para a salvação, e nem a justificação pela fé, é que a ira de Deus tem se levantado na história da humanidade. Assim como a graça salvadora divina é manifesta hoje, agora, a ira de Deus também. A gente tem o conceito, né? E esse é um conceito errado, e eu quero aqui esclarecer para vocês. A gente tem um conceito de que a ira de Deus, ela vai se manifestar no final dos tempos, na consumação dos séculos, na vinda de Jesus, quando a ira de Deus, os cálices da ira de Deus se derramarão sobre a terra. Mas ali é uma ira específica para a consumação dos séculos. Mas a ira de Deus, ela sempre se manifestou na história da humanidade. Ela se manifestou nos dias do dilúvio, ela se manifestou nos dias de Sodoma e Gomorra, ela se manifestou em 400 anos sem a palavra profética no meio do povo de Deus, e ela tem se manifestado ainda. Agora entenda uma coisa, Romanos 1 nos ensina que essa ira, ela já se manifestou, por isso que é para agora. O apóstolo Paulo usa 2 vezes o termo entregou, e por isso Deus os entregou 2 vezes, entregou já no passado, então não é algo futuro, é algo que se estabelece para esse tempo, e uma vez o termo os abandonou. Agora, de quem o apóstolo Paulo está falando que Deus os entregou e os abandonou? Aqueles que o conheceram, mas preferiram pregar um outro evangelho, pregar um evangelho baseado na criatura e não no Criador.
baseado em conceitos humanistas e não em conceitos bíblicos. O evangelho pregado sobre um ser humano que tem um potencial para alcançar todas as coisas e que se esquece da palavra que tudo eu posso nele, naquele que me fortalece. É esses que Paulo está dizendo que vão ficar desfigurados e Deus os entregou e eles se perdem. São esses que estão pregando um evangelho liberalista, um evangelho progressista, um evangelho deturpado, um evangelho do pseudo tudo pode, ou do pseudo tudo perdoa, ou do pseudo Deus é bom e ama a todos. Discursos aparentemente bonitos, mas não bíblicos. E deixa eu te dizer uma coisa, se todo discurso fosse bonito, se todo discurso bonito fizesse só o bem, Hitler ganharia o Nobel da Paz e não seria considerado uma das figuras do anticristo, de tanta destruição que ele fez, porque o discurso era bonito, o discurso elevava a autoestima, o discurso potencializava o que as pessoas tinham para realizar. Não é esse discurso. A Bíblia fala de um discurso de submissão, de renúncia, de entrega, de dependência. Um discurso de que sim, Deus nos concede paz, Deus nos concede alegria, Deus nos dá um fruto que é maravilhoso, que é o fruto do teu Santo Espírito, mas sem fugir dos deveres cristãos. Entenda que estes são aqueles que conheceram a Deus e deturparam a sua imagem e a sua palavra. E contra esses a ira de Deus se levanta. E aqui eu deixo uma terceira pergunta. Nosso evangelho hoje expõe a ira de Deus sobre o pecado ou suprime essa parte com a desculpa de não chocar ninguém? Será que o evangelho que estamos falando é um evangelho parcial, porque temos o medo, a dúvida, a incerteza de que como as pessoas receberão, não temos convicção de que o evangelho que tem poder para salvar é o evangelho puro da palavra, é o evangelho que diz sim que o reino está próximo e que deve haver arrependimento e contrição de coração. Queridos, esse primeiro capítulo de Romanos, ele é tão esclarecedor e tão atual que nos deixa impactados. Acredito que você agora está aqui me ouvindo, está aqui compartilhando esse vídeo, está ficando tão impactado quanto eu. Mas precisamos refletir e precisamos buscar entendimento de que tipo de igreja estamos sendo hoje. A igreja da primeira parte, em que a sua fé era demonstrada e conhecida por obediência e santidade. A igreja da segunda parte, que pregava um evangelho de salvação sem se envergonhar disso. Ou a igreja da terceira parte, cuja ira de Deus, ela se levanta. Que essa reflexão, queridos, possa nos levar a uma mudança, ao arrependimento e a um aperfeiçoamento de um cristianismo bíblico. E é por isso que eu te agradeço, por você ter ficado até o final. Coloca aí embaixo nos comentários agora o que esse vídeo falou com você, o que você recebeu como instrução, revelação e mudança. Compartilhe, dê o seu like. Não faço isso para que o vídeo fique famoso, mas faço isso para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possível. Te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.